Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que é dada a vocês, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Ok. Então, gente, né? Eu não sei se ele está influenciado aqui pela visão, pelo sonho dele ou não, né? Que foi aquele sonho da estátua, né? Com a cabeça de ouro, com o peitoral de prata e assim por diante. O que a gente compreende foi que ele, então, ele constrói uma imagem, ele constrói uma estátua, né? Também, né, de ouro, e coloca lá no seu reino para que ele seja adorado. Na verdade, ele queria ser adorado como um deus, tá? E após ter concluído a sua obra, então ele chama todas as autoridades, a gente vê ali juízes, enfim, eminências, uma série de autoridades, e lança um decreto: a hora que nós tocarmos a música, a hora que os instrumentos tocarem, todo mundo se prostra, né? Se reverencia a imagem, adora essa imagem. Não sei se ele ali, inspirado ali pelo Apocalipse, já estava talvez tentando trazer uma projeção do que seria a imagem da besta, né? Que é você adorar uma imagem que não seja, né, a imagem do nosso, né, Deus Todo-Poderoso. Enfim, acontece que então as pessoas assim o fizeram. Porém, né, no meio da multidão sempre há alguns fiéis. No meio da multidão sempre há alguns que para muitos estranhos, para outros, né, loucos, para outros insanos, para outros, né, fora da curva, né? E é isso que eu quero chamar a sua atenção agora na leitura que segue. Acompanhe com a gente. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, já li assim? Já. Tá. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste, vamos virar aqui, um decreto ao rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria tirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste aqui. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei aqui? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente tirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume
e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. Ok. Então, gente, olha só, interessante que às vezes a gente acha, né, que as coisas passam desapercebidas aos olhos de um rei, ou de um líder, ou de um, sei lá. É óbvio que não. A gente percebe o quê? Aonde que a gente percebe alguma coisa nas entrelinhas? Quando os astrólogos chegam para dedar os judeus que não tinham se prostrado, tá? Observe que então Nabucodonosor chama eles e fala: vou dar uma oportunidade para vocês fazerem isso de novo. Gente, é óbvio que o Nabucodonosor sabia que eles não tinham se prostrado, ou sabia que algumas pessoas não tinham, nem tudo, mas é aquela coisa, né? A gente vê que quem era Sadraque, Mesaque e Abednego, senão pessoas que estavam ajudando ele no governo, na administração das províncias, coisas e tal, e com certeza faria bem esse Eram trabalho. aquelas pessoas especiais que ali no capítulo anterior se destacaram 10 vezes mais, né? Quem não quer ter alguém em seu lado? Quem não tem... E claro que isso criou ciúmes. É tão difícil ser pessoa capacitada. Nossa, quando aparece, quando né? aparece, né? E é óbvio que são ciúmes, que daí pessoas que querem o quê? Destruir a outras para estar no lugar, mesmo não tendo a capacitação que a outra tem. Buscando uma oportunidade para derrubar aqueles. E, então, mediante isso que acontece, nós vemos então o quê? Agora ele está tentando dar uma nova chance. É quase como se ele estivesse falando assim nas entrelinhas. Olha, gente, ajoelha aí, dá uma olhadinha tá só. Tudo bem, não sei o quê. E aí que eles se posicionam. Então aí daí nós vemos o quê? Um posicionamento, Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo assim: rei, a gente não precisa te responder acerca disso. Se você precisa, não precisa dar uma nova chance. A nossa decisão já é dada. E para né? mim ele fala uma frase aqui que foi para mim a corda no pescoço dele, né? Porque ele diz que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Exatamente. Aquele coloca em xeque, desafiou né? Deus. Desafiou Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou: não, então nós não temos que responder, demorar para responder, nós não vamos. Isso ira, daí você vê que vem uma ira, né, no coração do Nabucodonosor, quando ele manda aquecer 7 vezes mais. E aqui tem alguns ensinamentos que eu acho muito importante, amor, que no versículo 16 eles dizem: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Porque muitos você não precisa ficar se defendendo. Se defendendo, né? Se você tem o Deus que você tem, e você sabe a que você serve, você não precisa ficar se defendendo diante do homem, diante dos acusadores. Deixa que Deus seja o seu defensor. E aí no 17, eles também têm uma convicção que é aquilo que nós deveríamos ter. Ó, se formos atirados na fornalha, quer dizer, pode ter que você pode mudar, pode ser que não, né? Você pode mudar de ideia, né? Enxamos, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. Ele tem esse poder de livrar. Ele tem o poder de livrar você do que você está passando, das coisas assim. Tem. Né? E ele diz: e ele nos livrará das tuas mãos. Eles tinham essa convicção que de um modo ou outro, passando pela fornalha ou não, ele ia ser livre das mãos. Mas se ele não nos livrar, mesmo assim nós não prestaremos culto. Porque nós temos convicção. Porque, assim, ele pode livrar. A quem amamos, a quem servimos. Mas se ele não livrar, não muda nada daquilo que nós somos. Exatamente, né? E o que acontece, né? Acontece que daí, por causa disso, é emitido, né, o mandar que eles sejam amarrados, né, ateados, amarrados, né, agora, e lançados na fornalha. Diz que estava tão quente que ao abrir, né, das portas da fornalha para lançar eles, os guardas, soldados já foram mortos ali. E eles caíram dentro da fornalha. E ao longe, né, Nabucodonosor, observando, vê que ele vê não 3 pessoas, mas 4. Detalhe, a 4ª pessoa, ele mesmo semelhante desenha, né? Ele fala semelhante ao filho dos deuses. Tá? E isso tudo, gente, não tem como não impactar. Por isso que eu falo, uma vida de fé, uma vida de posicionamento, não tem como não trazer transformação. Impacta a vida deste homem, e é justamente agora o que ele vai dizer. Preste atenção, a partir do versos 26.
Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Para pra pensar nisso, gente. Que doideira é essa? Que coisa... Como é que pode... Isso pode existir, pode ser verdade? É óbvio, queridos, que algo sobrenatural de Deus. E aí ele fala assim, foi constatado, foi averiguado, né? Foi checado. Eu gosto dessa ideia, né? Que nem cheiro... Nem cheiro Nem de cheiro. fogo. Foi feito agora, recentemente, um churrasco dos homens lá na igreja, né? Nossa, E, ficou cheiro. meu Deus do céu, foi alguns dias para tirar Sentindo o cheiro da da igreja. fumaça. É isso que foi feito fora, né? Isso. Foi feito no ambiente externo. E alguns irmãos que estiveram ali no dia trabalhando, né? Tem um que disse que teve que jogar roupa fora, porque lavou e não saiu Agora, o cheiro. imagina eles que Agora, caem quando numa você pensa fornalha, isso, né? 7 vezes mais. nem cheiro de fogo. Nada. E interessante que queimou as cordas que amarravam eles, porque eles estavam presos. E depois eles são vistos correndo livremente. Porque aquilo que não era humano, Né? Ou seja, o fogo de Deus, ele consumir. queima aquilo que te prende e te preserva e não te consome. Isso é interessante, hein? Te preserva e não te consome. você O fogo de viu, Deus, poderia ter consumido as roupas dele, mas nem as roupas. nada, absolutamente nada. Só foi consumido aquilo que o homem colocou. Que a atava, atadura. que impedia. Só isso que foi consumido. Então, por isso que é bom, irmãos, buscar o fogo. Porque eles não saíram luz Porque o dali. fogo de Deus é para tirar aquilo que te impede, tá? E para guardar você no Senhor, nele. Versos 28, então? Isso, disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então eu quero chamar a atenção. Primeiro, o verso de 8 fala assim que Nabucodonosor é que está dizendo. Ele é que diz, louvado seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que fala assim, que enviou lá o seu anjo para livrar eles. Ó, eles confiaram nesse Deus, né? Desafiaram a ordem do rei. O próprio rei está dizendo. Eles desafiaram a minha ordem. O próprio rei está dizendo assim, né? Preferindo abrir mão da vida, tá? Ao prestar culto, né? Para uma outra imagem, para um outro Deus, que não fosse o Deus dele. Daí ele fala assim, então agora, tendo visto tudo isso, tendo testemunhado tudo isso, tendo presenciado tudo isso, eu coloco um decreto, né? Que todo homem, né? Qualquer homem do povo, a partir de agora, né? Vai aqui adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Gente, eu falo que foi a conversão de um homem que faz toda a nação se converter. Sim. Porque é um homem que tem Nossa, comando, instantâneo. tem coisa, e faz. Agora, a partir de agora, Instantâneo. todo mundo. O mesmo homem que falou assim, a partir de agora, todo mundo vai se prostrar à minha imagem, agora ele fala, todo mundo vai se prostrar ao Deus de Sadraque, Mesaque Agora e você veja, Abednego. eles abriram mão da sua própria vida. O que acontece hoje é que as pessoas elas não querem abrir mão da sua vida. Na verdade, não Não, quer abrir mão de ninguém nada. quer Da pagar vida nem preço, se né? fale, não. Exato. Hoje em dia as pessoas não querem mais o compromisso com Deus, não querem... ninguém quer passar pelo fogo, mas não entendem... Não abre mão, às vezes, assim, de ouvir uma coisa que não goste. Já tem que retrucar, já tem que, né, falar, já tem que ir pra internet, correr lá na internet e falar, né, da agulhada. Gente do céu, né? Que tempo terrível que estamos vivendo, né? Agora, veja, pastor, como quem é fiel, além de dar testemunho de Deus, levar eminências, né, reis a se converterem e nações a se converterem, ainda acaba abençoado. Porque olha o último versículo lá. Exatamente. Né? Então, o que o rei faz com o Sadraque? Promoveu. Lembrando... Eles já eram, né? Já, porque, gente, olha, eles eram os exilados
de exilado Que vai para... Daniel se lembrou deles e falou assim, olha, né, você não pode trazer também, quando o Daniel foi promovido, né? Trouxeram eles, né? E agora, então eles são promovidos, quer dizer, Mais uma a vez. tua prova de fogo de hoje é a tua promoção de amanhã. Exatamente. Quando Deus nos coloca para uma prova, é para que nós possamos passar pela prova para sermos aprovados para um outro nível importante. E a Agora, gente tem que lembrar, não importa o tanto de fogo, Deus está presente agora, ali. pastor, se eles tivessem sido reprovados, eles talvez não teriam caído na fornalha, porém não seriam sido promovidos e muito menos aprovados e muito menos dado o testemunho do Deus que eles declararam. Então é aquela coisa assim, Deus pode livrar, mas se não livrar, Ele é Deus. Ele é Deus. E como aconteceu ali, vocês viram que Deus estava com eles ali. Então, se Deus não está te livrando disso, talvez a gente quer ser livre daquilo. Então observe que se a gente esperar ou depender daquilo que a gente vai passar para adorar a Deus, então muitos de nós vão ser vencidos pelas suas provações. Porque vai vir provação que você fala, não, isso aqui é demais para mim, eu não posso suportar. Né? E vai acabar adorando outro Deus, o dinheiro, outro Deus, outra, né? O só próprio tempo, enfim. Tá? Agora, quando a gente é convicto de quem é o nosso Deus, estamos dispostos, né, a colocar até a nossa vida, tá? Então aí, queridos, é onde as coisas vão acontecer, porque Deus vai honrar, né, a fé de quem confia nele. E não se esqueçam, gente, que enquanto você está nessa prova de fogo, nessa fornalha, tem muita gente olhando. Porque Muito com mais do que certeza você aquilo imagina. ali foi um memorial para todo mundo, tava todo mundo de olho, e aqueles que eu penso se torcendo, pronto, agora a gente vai tomar o lugar deles, porque eles morrendo, quem vai ter que colocar outro no lugar. Então, assim, tem muita gente de olho no meio da prova, às vezes até falando assim, olha lá, que eles não eram os bons, não eram, você entendeu? Só que, ó, permaneça firme. Imagina quem dedou eles, agora vendo eles serem, além de aprovados, agora, né, serem promovidos. E além de tudo, agora nós temos que adorar o Deus deles. Que é um decreto. Se a gente... Então, adorar queridos, não, mas não podia falar mal, né? Não vamos podia se falar espelhar mal. um pouquinho em Sadraque, Mesaque e Abednego, que tem muita coisa assim inspirada na vida desses meninos. É Bom? verdade. Beijo grande no coração de vocês. Muito né? bom, Daniel, né?